Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar ao Senhor, porque Ele vive, Ele reina, Ele vive. E Ele tem cuidado de nós com todo o seu cuidado, com todo o seu amor. Um cuidado especial, um cuidado que não falha, um cuidado que não se ausenta, um cuidado que não é omisso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio que você tem motivos de sobra para glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Mas eu quero que você traga lembrança aí, aquilo que faz com que o seu coração seja grato. Agradeça pelo ar que você respira. Agradeça pela comida que você se alimentou no dia de hoje. Ainda que pareça algo muito simples. Ainda que pareça que seja algo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nem faça tanta diferença. Quem foi que disse que não faz? Faz sim. Porque está escrito lá no Salmo número 4, se nós deitamos, dormimos e acordamos, é porque o Senhor nos fez habitar em segurança. Que nessa segurança nós viemos a permanecer na presença dele. Porque está escrito, entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Entrega a sua vida, a sua casa. Neste momento eu entrego um momento aqui da palavra, um momento do louvor. Eu entrego a sua vida, eu entrego a sua família. Eu entrego tudo aquilo que leva o seu nome em consagração ao nosso Deus. E eu declaro que há poder no sangue de Cristo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E em tudo, Deus é poderoso sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. E eu quero declarar com você a nossa declaração de fé, porque Ele vive, Ele reina e Ele vive. E Ele tem cuidado de nós. Está escrito que porque dEle, por causa dEle, para Ele são todas as coisas. Porque dEle, por causa dEle e para Ele são todas as coisas. Eu creio que a minha vida, a sua vida é por causa dele. E eu creio que você tem motivos para bem dizer, glorificar e adorar o nome santo do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo por aí, muito bem-vindo em nome de Cristo. Vamos adorar e meditar na palavra do Senhor, porque eu tenho certeza que Ele tem uma direção para a minha vida e para a sua neste exato momento. Fique à vontade para adorar e glorificar, porque Ele é digno de receber todo louvor, toda adoração, toda glória e toda a exaltação. Amém? Seja, aleluia, grandemente visitado, abençoado, onde você estiver, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. E todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Quem me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Declare que você vive nele. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. E todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Declare que Ele é fiel. Oh, aleluia. Que Ele é fiel e que em todo tempo você vê a fidelidade, você vê a bondade dEle. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Desde quando você se levanta até o seu deitar e até mesmo quando você está dormindo, porque até do momento que você dorme, Deus Ele cuida. Louvado seja Deus. Eu cantarei da bondade de Deus.
Glória a Jesus. Glória a Jesus. Declare que a bondade dele te seguirá. Glória a Jesus todos os dias das nossas vidas, porque ele é fiel, ele é santo, ele vive, ele reina. Declare aí onde você estiver. Tua bondade me seguirá, Senhor. Glória a Jesus. Que essa bondade, que essa fidelidade nos siga. Aleluia, nos circunde como está escrito. Assim como disse o salmista, louvado seja Deus, a fidelidade me cercará por todos os dias da minha vida. É a fidelidade dele que nos cerca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso ele fez uma aliança com o homem e ele estabeleceu ali nos céus, para que nós pudéssemos ver o quanto ele se lembra da aliança, e de tempos em tempos ele mostra ali nos céus essa aliança que ele fez com o homem, para que nós venhamos a lembrar que a aliança continua de pé, que ele não se esqueceu daquilo que ele disse, e que a bondade dele nos seguirá, nos cercará. Louvado seja Deus, porque a bondade dele não tem fim. Eu glorifico ao nome santo do Senhor Jesus e quero compartilhar contigo. Louvado seja Deus na palavra que ele colocou no meu coração. Mas antes eu quero continuar declarando com você neste exato momento que em todo tempo tu és tão bom, e todo fôlego que tenho eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, ele é fiel, ele nunca deixa de ser, porque ele em todo tempo ele é bom. Glória a Jesus. E todo fôlego que tenho eu cantarei da bondade de Deus. Que a bondade de Deus possa te seguir, que a bondade de Deus possa te alcançar, que ele faça resplandecer. Louvado seja Deus, a glória dele sobre ti, que ele tenha misericórdia de ti e que sobre ti ele possa derramar cada dia a infinita paz. Louvado seja Deus, sim, a paz de Cristo não tem fim. É infinita. Quanto mais nós buscamos, mais nós podemos alcançar, porque a paz não é um estado físico, mas é um estado interior. Louvado seja Deus. Se nós pararmos para pensar, nós vivemos em um mundo onde não se encontra a paz, mas a paz é encontrada nele, em Jesus Cristo. A paz que excede todo entendimento, porque muitas das vezes as pessoas pensam que paz é só louvado seja Deus quando há ausência de guerra, mas a paz é aquilo que está dentro de mim, dentro de você, porque muitas das vezes não existe uma guerra de um combate, um confronto físico, mas existe um embate espiritual, e Deus está dizendo para mim e para você, que se eu e você tivermos a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, ainda que do lado de fora possa parecer um caos, do lado de dentro a paz de Cristo, ela vai fluir dentro de você e dentro de mim. E eu quero louvar a Deus, porque ele é fiel em todo tempo, e em todo tempo ele é bom. Glória a Jesus, porque a sua misericórdia dura para sempre. A palavra que Deus ele trouxe para a sua meditação, está lá no livro de Marcos, capítulo de número 9. Nós vamos fazer a leitura, louvado seja Deus, de alguns versículos, e Deus ele vai ministrar grandemente ao meu e ao teu coração. Eu quero desejar para você e para a sua família um fim de semana abençoado na presença do Senhor Jesus. Lembre-se que a sexta, o sábado e o domingo são dias proféticos. Foi o dia que começou ali louvado seja Deus, o processo de Cristo para ir à cruz do Calvário, para trazer remissão e salvação para mim, para a sua vida. Por isso que a sexta-feira é um dia que o adversário ele tenta tanto investir. Por isso que o sábado é um dia em que muitas das vezes o adversário quer distrair. E o domingo, louvado seja Deus, é o dia que Deus está dizendo, tudo recomeçou. E muitas das vezes o domingo é um dia ali de nós nos reunirmos em família, e o adversário muitas das vezes quer tentar destruir tudo isso. Mas está escrito que todos os dias, foi Deus quem criou. E em cada dia, Deus ele fez algo diferente. E eu quero profetizar
Que Deus ele faça algo diferente na sua próxima semana, em cada dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim como quando Deus ele criou o mundo. Se nós pararmos para pensar, Deus ele não formou as coisas tudo num dia só. Porque dia após dia, Deus ele fazia algo novo. Deus ele fazia algo diferente. E o que isso quer dizer para mim, para a sua vida? Que na obra minha, aleluia, e que na obra tua, a obra da tua vida, louvado seja Deus, cada dia Deus ele vai fazer algo novo, uma novidade divina vai vir sobre ti. Que novidade é essa? Aí é com os céus, porque aquilo que Deus ele traz é entre você e Deus, aquilo que Deus ele me dá é entre mim e Deus, e eu glorifico porque eu estou aqui, porque boa parte daquilo que Deus ele tem compartilhado comigo, eu tenho compartilhado contigo, e eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua presença aqui. Glória a Jesus. Livro de Marcos, capítulo de número 9, verso de número 1, diz assim: e lhes disse: garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Versículo 2 diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou a um monte onde ficaram a sós. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz. Louvado seja Deus. Só um momentinho, estou grifando aqui. De forma que nenhum lavandeiro seria capaz de branqueá-la. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir, apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou que não contassem a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Louvado seja Deus. E eu quero parar aqui nesse versículo de número 10, para que o Espírito Santo ministre grandemente aquilo que ele tem para entregar a mim e a você. Aqui nessa passagem do livro de Marcos, a palavra vem falar a respeito de algo muito incrível que aconteceu, que é quando Jesus ele chama 3 discípulos, os discípulos que provavelmente eram ali um pouco mais chegados a ele, e a palavra do Senhor vem dizer que Jesus ele chama eles para o monte, e ali naquele monte diz assim, aleluia, Pedro, Tiago e João, e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. E aqui o Espírito Santo, ele quer trazer algo para o meu e para o teu coração. Todas as vezes que Deus ele é íntimo de alguém, ele vai querer levar no alto monte. E o que significa? Louvado seja Deus. Esse alto monte, glória a Jesus, significa a presença de Cristo. Significa você ter uma intimidade com Cristo. Jesus estava querendo que ele estivesse mais pertinho deles. E Deus está querendo dizer para mim e para você que ele também quer te levar num alto monte. Mas não é apenas por levar. O contexto da palavra vem dizer para mim e para você que Jesus, quando levou eles ali no monte, diz assim, aleluia. Ali ele foi transfigurado diante deles. Ou seja, o que significa? Jesus ele foi revestido de glória, assim como quando ele estava no céu. E os discípulos puderam ver Jesus transfigurado de um novo corpo,
transfigurado da sua glória. Porque o que significa transfiguração? Significa ser transformado em um novo corpo. E Jesus foi transformado na vista dos discípulos. Então Deus, ele vem falar para mim e para você que todas as vezes que ele te chama para um secreto, a sós com ele, é porque ele quer te mostrar algo, ele quer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, compartilhar algo com você. Está escrito que Jesus chamou ali Pedro, Tiago e João. Que privilégio não foi para Pedro, Tiago e João vivenciar aquele momento de ver o Cristo sendo transfigurado. Mas nos diz a palavra que não ficou por aí. Nos diz a palavra que depois de transfigurado, louvado seja Deus, diante dos olhos dele. Imagine só, louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma pessoa está normal, com seu corpo normal, e de repente aparecer com aspecto, louvado seja Deus, glorioso. Imagine como os discípulos não ficaram. E o texto narra que eles ficaram aqui apavorados. Não é para menos. Por quê? Porque eles não estavam acostumados a ver, louvado seja Deus, o que eles viram. E aqui eu quero profetizar que você vai começar a ver coisas que você não anda vendo. Que tipo de coisa, Alessandra? Aquilo que a terra, louvado seja Deus, não nos permite ver. Aquilo que somente na presença do Senhor Jesus é que você pode contemplar. Como vai ser isso? Não sei, porque Deus é mistério. E com cada um, Deus ele trata de uma forma. Mas eu creio que o Deus que se revelou, que se mostrou, louvado seja Deus ali, para Tiago, para João e para Pedro, é o mesmo. Ele não mudou. Ele continua sendo esse Deus glorioso. E olha só que coisa linda o texto vem narrar a respeito dessa transfiguração, desse momento que é indescritível. E diz assim: suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-lo. A Bíblia vem dizer que além das vestes de Jesus serem também transformadas em um branco, era um branco que jamais ninguém viu, porque ninguém conseguiria lavar uma roupa para que ficasse naquele tom, naquela cor. Além de branco, puríssimo, ainda resplandecia. E aqui eu gostaria que você tentasse lembrar um pouquinho aí das vestes de uma noiva. É mais ou menos, louvado seja Deus, resplandecente, é branco, puríssimo. Em muitos casos, tem pessoas que às vezes querem um tom mais diferente, mas é só para trazer a minha e a sua lembrança. E você foi capaz de lembrar, de imaginar? Pois é, não chega nem perto das vestes de Jesus. Está escrito que as vestes dele resplandecem. E os discípulos puderam ver isso. E a palavra vem dizer que mostrando tudo aquilo a eles, e diz assim: e apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Imagine só, que se os discípulos já estavam atônitos em ver Jesus transfigurado, imagine agora vendo Elias e vendo Moisés, profetas que já tinham sido recolhidos pelo Senhor, conversando com Jesus, que estava ali no monte transfigurado. Eu imagino que a cena que Pedro, João e Tiago viu foi algo surreal. Foi algo que a mente humana não é capaz de imaginar. E as coisas de Deus é assim. As coisas de Deus são algo que eu e você não temos a capacidade de imaginar tamanha grandeza. Eu imagino que, aleluia, eles devem ter visto uma espécie de céu, uma espécie de nuvem, e, aleluia, aqueles dois homens ali conversando com Jesus. Jesus transfigurado, conversando com os santos que foram santificados enquanto viviam aqui na terra, subiram, estão ali na morada do Deus Altíssimo. E a Bíblia vem dizer que eles conversavam com Jesus e os discípulos lá. E aí a Bíblia diz que Pedro diz assim: louvado seja Deus. Olha que interessante. Então Pedro disse a Jesus: mestre, é bom estarmos aqui. Olha só que muitas das vezes nós ficamos sem palavras. E Deus vem dizer para mim e para você que é muito bom estar na presença dele. É muito bom se lançar aos pés dele. É muito bom estar no alto, no lugar altíssimo. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor vem dizer que é muito bom estar na presença de Deus.
Pedro, ele faz uma declaração, mas ele faz uma declaração que eu e você precisamos fazer todos os dias. Que é muito bom nós estarmos na presença de Deus. Ele diz assim: então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui eu quero glorificar o nome santo do Senhor Jesus, porque bom é estar na presença de Deus. Bom é estar no monte onde a presença de Deus é ali. Louvado seja Deus resplandecente. Está escrito que os discípulos eles subiram com Jesus. E Deus vai dizer: sobre a minha presença, porque eu tenho algo para te mostrar. Eu tenho algo para te entregar. Eu tenho algo para te falar. Quando nós subimos à presença, nós não saímos da presença de Cristo de mãos vazias. Está escrito que nós devemos nos apressar a entrar na presença de Deus, mas não em sair dela. E Deus está dizendo: vem na minha presença, porque eu tenho coisas sobrenaturais para te entregar e para falar contigo. Nos diz a palavra assim: ele não sabia o que dizer, pois estava apavorado. Pedro estava apavorado pelo que viu. Subiu ao monte, imaginou que provavelmente Jesus ele fosse orar, porque Jesus, todas as vezes que ele subia ao monte, ele subia com a intenção de orar, de falar com o Pai. E Jesus estava sempre subindo o monte, estava sempre ali, tentando mostrar para os discípulos a importância de nós orarmos. E a palavra do Senhor vem dizer que então Pedro, ele fica apavorado diante do que ele está vendo. Porque ele não viu apenas Jesus sendo transfigurado, mas ele viu a glória, o resplandecer de Cristo. Ele vê ali Moisés, ele vê Elias. E ele diz: é bom que nós venhamos a estar aqui. Eu imagino que Pedro ali naquele momento ele pensou: olha Jesus, eu acho que eu não quero mais voltar. Eu acho que eu quero ficar por aqui na tua presença. E essa é a sensação que nós, cristãos em Cristo, temos que ter. A vontade, o desejo, a necessidade de estar nessa presença. A necessidade de buscar por essa presença. A necessidade de subir ao alto, de buscar a Deus de todo o coração, de toda intenção, com toda a sinceridade. Está escrito que a seguir apareceu uma nuvem e os envolveu. E dela saiu uma voz que disse: este é meu filho amado, ouça-nos. Olha só que confirmação linda Deus ele faz acerca de Jesus para os discípulos. E Deus está dizendo para eles: ouça o meu filho. E a palavra do Senhor está aqui. É preciso nós ouvirmos a voz de Jesus. Mas para nós ouvirmos a voz de Jesus, é necessário nós nos colocarmos na posição que Tiago, Pedro e João se colocaram. Que posição é essa? Quando Deus te fizer o convite: venha orar, venha para o secreto comigo, venha me buscar. É necessário subir o monte. Subir o monte não é fácil. Subir o monte, muitas das vezes, vai querer que você renuncie a algo. Muitas das vezes, para você orar, você vai ter que renunciar a algo no seu dia. Você vai ter que renunciar a algo na sua noite. Você vai ter que renunciar a algo num momento para você ter uma comunhão com o Senhor. Nos diz a palavra que Tiago, João e Pedro, aleluia, foi levado a um monte alto por Jesus. Não foi qualquer monte, foi um monte alto. Eu imagino ele subindo e talvez se sentindo cansado. E muitas das vezes, no momento que você vai orar, no momento que eu vou orar, nós podemos até nos sentirmos cansados. Porque existe uma batalha espiritual para que nós não venhamos orar. Mas Deus está dizendo: não desiste de subir o monte. Não desiste de orar. Ainda que não seja, louvado seja Deus, a quantidade que muitas das vezes você passa um tempo orando, mas não deixa de ir à presença do Senhor. E está escrito que repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Foi algo rápido, mas muito concreto. Foi algo visto e que no momento ali, aleluia, aquele cenário desapareceu. E Deus vem falar para você, Deus ele vem falar para mim, que tem momentos que a voz dele vai vir de uma forma tão suave, de uma forma tão rápida, e você vai até
pensar, será que foi Deus mesmo que falou? Está escrito que a voz de Deus disse assim: aleluia, este é o meu filho amado, ouça-no. Ou seja, e aí a Bíblia diz que desapareceu Elias, desapareceu, glória a Deus, Moisés, e Jesus voltou para o corpo normal da terra, pelo qual ele tinha vindo para nos redimir. O que Deus está querendo dizer é que muitas das vezes a voz dele vai vir de uma forma rápida e muito objetiva. E é importante você estar atento. É importante você prestar atenção. É importante você não pensar que foi coisa da sua mente. É importante você não pensar que, aleluia, não, eu acho que eu estou ouvindo coisa. Não, foi Jesus que falou. Eu fico imaginando que talvez Pedro, João e Tiago, eles poderiam até pensar, mas de onde veio essa voz? Mas eles não tinham como duvidar, eles estavam vendo Jesus ali transfigurado. E muitas das vezes nós estamos ouvindo a voz de Deus, ele dizendo: eu sou contigo, eu estou aqui. Deus estava ali naquele meio, naquele exato momento, mas só apareceu a voz. E muitas das vezes a presença de Deus vai ser uma coisa tão, aleluia, maravilhada que muitas das vezes eu e você não percebemos, com riqueza de detalhes. Os discípulos, eles perceberam logo porque Jesus foi transfigurado, apareceu Elias, apareceu Moisés. E Deus, ele vem falar para mim e para você que o fato de você estar orando e o fato de talvez você não sentir ali, como muitas das vezes possa ser que você sinta em algum determinado momento, isso não significa que Deus não esteja ali, presente no momento da sua oração. Deus, ele está te ouvindo. Deus, ele está no trono. A Bíblia diz que ele tem ouvidos e ele ouve o que a igreja dele fala com ele. Não deixe de orar. E o Espírito Santo me trouxe aqui, ele entregou todo esse contexto para explicar uma coisa muito importante ao meu e ao teu coração. Nos diz a palavra que Jesus, ele chama os discípulos para ir para um monte alto. Quando chega naquele monte, Jesus, ele é transfigurado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus aparece ali numa roupa branquíssima, resplandecendo. E a Bíblia diz que então surge ali Moisés e Elias e começa a conversar com Jesus. E a Bíblia diz que então vem uma voz do céu e diz: louvado seja Deus, ouça ele, porque ele é o meu filho amado. Aí a Bíblia diz que vem uma nuvem, a nuvem cobre, aleluia, e passa aquele cenário, e Jesus, ele volta ao corpo normal porque ele tinha sido transfigurado. E aí a Bíblia vem dizer que então, louvado seja Deus, repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou que não contasse a ninguém o que tinha visto. E eu vou repetir, aleluia, para o meu e para o teu coração. E eu creio que você já está pegando essa revelação, porque está escrito: enquanto desciam do monte, olha só, Jesus lhe ordenou que não contasse a ninguém o que tinha visto. E muitas das vezes nós vamos ter experiências com Deus, que Deus, ele não vai permitir, ou louvado seja o nome do Senhor Jesus, não é o tempo de eu e você contarmos. Está escrito que Deus orientou os 3 discípulos e enquanto eles desciam do monte, Jesus disse assim: louvado seja Deus. Jesus lhe ordenou que não contasse a ninguém o que tinha visto. O que Deus quer dizer é que tem muita coisa que ele entrega a você no momento de oração, no momento do particular, no momento que você está sozinho com o Senhor, que não é para você contar. Isso não quer dizer que as outras pessoas não sejam dignas de saber ou que não sejam de confiança, mas ainda não chegou o tempo, porque o propósito pelo qual Jesus contou precisava se cumprir, porque Jesus, ele foi transfigurado. Pedro, glória a Jesus, Tiago e João viram que verdadeiramente Jesus era o Cristo. Eles viram que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus, porque até a voz de Deus, a Bíblia vem dizer que eles ouviram.
Mas necessário era guardar aquilo que Deus tinha mostrado. Necessário era não compartilhar com os outros discípulos. Por quê? Porque, aleluia, tinha que se cumprir. O Filho de Deus teria que vir, teria que sofrer na cruz, teria que passar por todo aquele processo para que se cumprisse. E Jesus diz assim: enquanto descia do monte, Jesus lhe ordenou que não contasse a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. E a palavra do Senhor vem dizer assim: eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significava ressuscitar dos mortos. Ainda que Deus te mostre algo e você não entenda, ainda que aquilo que Deus te mostrou seja algo sobrenatural, Deus está dizendo que tem coisas que você e eu precisamos entender, que é entre nós e Ele. Aleluia, apenas 3 discípulos foram convocados. E se apenas Deus mostrou para você ou para mim, é porque tem um motivo, até que se cumpra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus está dizendo que é muito importante nós pedirmos direção. Está escrito que Jesus ordenou. Quando Jesus deu uma ordem para que você não fale, louvado seja Deus, fique calado. Não fale, aleluia, aquilo que Deus entrega para você no particular, quando você está no íntimo com Ele. Aquilo que é somente entre você e Ele. Está escrito que as pessoas que poderiam saber estavam ali. Deus, Ele vai compartilhar aquilo que Ele te entregou com quem pode saber. Por quê? Porque está escrito que não foi apenas João que foi. Não foi apenas Tiago que foi, não foi apenas Pedro que foi. Tinha 3 discípulos. Se Deus quisesse que somente Pedro soubesse, João e Tiago não teriam subido. E Deus está dizendo que aquilo que Ele tem, aquilo que Ele me entrega e te entrega, que outra pessoa pode saber, Ele vai no coração daquela pessoa, ou Ele por intermédio, louvado seja Deus, das várias formas que Deus Ele tem de falar, Deus Ele vai testificar. Está escrito que subiram os 3 discípulos. E o versículo de número 10 diz assim: eles guardaram o assunto apenas entre si. E Deus está dizendo: guarde este assunto apenas entre si. Ou seja, apenas entre você e Deus. Por quê? Por que entre si? Porque você e Deus é um. Eu e Deus somos um. É necessário nós entendermos. E muitas das vezes nós queremos compartilhar algo que Deus Ele fala no nosso coração. Que Deus Ele entrega, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus está dizendo: não conta. Porque existe o tempo para que o propósito se cumpra. Depois que acontecer, aí você pode contar. Depois que acontecer, aí você pode chegar e falar. Mas antes não. Está escrito que eles guardaram entre si. Porque eles receberam um comando, eles receberam uma ordem. E a minha oração neste exato momento é que você também possa receber do alto dos céus algo precioso, uma revelação poderosa, assim como Pedro, assim como Tiago, assim como João receberam. Eles, além de ver, eles viram. Eu quero profetizar que pelos olhos da fé você possa ver aquilo que Deus Ele tem para fazer. Que você possa ouvir a voz de Deus falando e confirmando no seu coração. E que você possa aguardar até que se cumpra. Está escrito que quando Deus visitou a família de Sansão, aleluia, a palavra do Senhor vem dizer que o anjo, ele disse: o menino é nazireu e ele não pode passar navalha na cabeça, não pode beber bebida forte, nem pode tocar nem nada impuro, porque o menino é nazireu de Deus. E a palavra do Senhor vem dizer que durante todo aquele tempo que Sansão ele está crescendo, a palavra nos diz que os pais eles guardam aquilo que o anjo falou. Os pais eles seguem aquilo que foi ordenado. Mas aí Sansão ele cresce. Quando Sansão ele cresce, ele passa a ter autoridade sobre si, sobre as suas decisões. E então Sansão, louvado seja Deus, ele começa a descumprir aquilo que foi entregue. Ele começa, louvado seja Deus, a não ser aquilo que Deus disse para que ele fosse nazireu.
O que significa Nazireu significa separado para Deus. E a palavra do Senhor vem dizer que então ele conta o segredo. Ele conta aquilo que ele não poderia contar. E Deus está dizendo, tem algo que é entre você e Deus que você não pode contar. Até que se cumpra. Nesse contexto aqui do livro de Marcos, era até que se cumprisse. No contexto de Sansão, ele não poderia contar porque era um segredo entre ele e Deus. E muitas das vezes tem algo que Deus ele vai te entregar, que vai ser um segredo entre você e ele, mais ninguém. E não é porque você não confia na outra pessoa, é porque existe uma ordenância de Deus. E quando você e eu não cumprimos, nós podemos perder, assim como Sansão perdeu. Sansão ele não perdeu apenas a unção de Nazireu. Sansão ele perdeu a vida. Porque ele contou que não era para contar. E Deus está dizendo para mim e para você que necessário é ter vigilância. Naquilo que quando Deus ele te entrega, naquilo que quando Deus ele fala que vai fazer, você e eu termos vigilância. Jesus ele foi transfigurado na frente de João, de Pedro e de Tiago. Imagine como não foi difícil para eles não poder contar para os outros discípulos. Eu tenho certeza que entre si eles se amavam. E muitas das vezes não é o fato de não amar, não é o fato de não confiar, é o fato de obedecer a Deus. É o fato de entender que se Deus falou, ele tem um motivo pelo qual ele está pedindo para que não seja compartilhado. Eu entendo que no tempo certo, João, Pedro e Tiago, eles puderam contar para os outros discípulos que não presenciaram. Eu espero que essa palavra te ajude, te oriente em decisões, em situações que muitas das vezes você precisa guardar aqui. Guardar no altar do Senhor. Está escrito que os discípulos, louvado seja Deus, eles guardaram o assunto. Guarde o assunto entre você e Deus. Porque Deus, ele sabe o porquê está falando, para que você guarde. Está escrito que os discípulos só poderiam contar depois que Jesus passasse todo o processo. E diz assim: glória a Jesus. E eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaurar todas as coisas. Então, porque está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo. Olha só, isso aqui teria que se cumprir. Por quê? Porque era necessário. Os fariseus, eles não podiam ouvir acerca do que Pedro, João, aleluia, e Tiago viram. Porque tinha que se cumprir o quê? Que era necessário o Filho do Homem vir. Sofrer, como está escrito aqui, muito e ser rejeitado com desprezo. Para que então se cumprisse. E Jesus, mais uma vez, fosse glorificado. Essa é a palavra que o Senhor trouxe para mim, para a sua meditação. Você pode continuar a leitura, está lá no livro de Marcos, capítulo de número 9. E lembre-se sempre que Deus ele sempre te chama para um particular a sós com Ele. Porque Ele tem algo maravilhoso para te revelar e para te contar e te mostrar. Mas aquilo que você recebe lá no alto, quando você descer do monte, quando você sair dessa presença, que voltar para a sua vida cotidiana, normal, pergunte para Jesus: eu posso compartilhar? Porque o mesmo Deus que te mostrou, Ele vai te falar se sim ou se não. Sempre que tiver uma dúvida, pergunte, porque o Espírito Santo, ele vai te orientar. Amém? Receba essa palavra. Deus te abençoe poderosamente. É sempre motivo de muita alegria compartilhar a palavra dos céus, que edifica, que renova, que fortalece, que nos ensina, que nos dá um crescimento, uma maturidade na presença do Senhor Jesus. Deus abençoe poderosamente. Fique na paz do Senhor e amém.